Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, engenheiros, projetistas, engenheiras de todo o Brasil. Estamos chegando na nossa mais importante aula, aula 3, cálculo em chapa com concentração de tensão, né? Então estamos chegando, né, na aula 3. Como será essa aula, tá? Então, concluímos com sucesso a aula 1, a aula 2, estamos chegando agora na aula 3 e vamos concluir esse evento com muito sucesso. Gostaria de parabenizar a todos que participaram aí de todas as aulas, tá? Com certeza, esse conteúdo aí vai agregar bastante valor aí na sua carreira e no seu conhecimento. Estou muito feliz de vocês estarem aqui junto conosco, tá? Então, realizaremos o workshop Cálculo em Chapa com Concentração de Tensão. Então, a gente vai realizar tanto os cálculos analíticos, resolvendo manualmente, quanto com a simulação numérica, a simulação estrutural, e ao final vamos comparar os resultados, legal? E para isso, claro, para resolver esse workshop, nós precisaríamos trazer o que há de melhor no mercado, tecnologia de ponta, para resolver esse workshop prático. E claro, trouxemos aqui o software Altair HyperMesh. Graças à parceria entre a WeSimulation e a Altair, nós conseguimos com que você tenha acesso ao que há de melhor no mercado, tá? Para estar preparado para resolver grandes desafios da engenharia e contar com uma tecnologia de ponta, o que há de melhor no mercado, legal? Que a gente conversou aí nas aulas 1 e 2, tá? Para quem está chegando agora, eu sou o Matheus, sou engenheiro mecânico, fundador aqui da WeSimulation. A WeSimulation, que é uma escola de engenharia, né, que ajuda engenheiros e projetistas a utilizar essa tecnologia para resolver grandes desafios da engenharia, tá? E ao longo do ano, a gente teve a oportunidade aí de contribuir aí com mais de 150 profissionais da engenharia, e a gente fica muito contente quando recebe diversos depoimentos. Legal? Então eu trouxe rapidamente aqui dois depoimentos de dois engenheiros que tiveram aula comigo, tá? Esses foram treinamentos presenciais, certo? Mas temos muitos outros depoimentos de treinamentos online que você encontra no nosso site. Legal? Então, o curso me trouxe um enriquecimento muito superior ao esperado, atingindo minhas expectativas com a realidade que estou trabalhando, aplicando teoria com as práticas. Todas as dúvidas no recorrer do curso, Matheus auxiliava o método mais simples e prático a ser aplicado, além de outros métodos que também podem ser aplicados devido ao seu grande conhecimento e experiência. Aqui com o engenheiro Sérgio Acias, tá? Matheus, os treinamentos, né, ministrados por Matheus, aborda de maneira integral, com excelente balance, fundamentos teóricos do métodos elementos finitos, aplicação e engenharia desses conceitos e uso de softwares comerciais, né? Então, os cursos são desenvolvidos a partir de exemplos práticos que se tornam os cursos amigáveis, fáceis de entender e com a visão prática que gosta nós, engenheiros. Recomendamos totalmente os treinamentos, tá? Esse aqui foi de um treinamento presencial que eu ministrei. Temos também os treinamentos conceituais teóricos, tá? Que é o treinamento para quem a gente recomenda que está iniciando na área, que é o treinamento 1, chamado Método dos Elementos Finitos, o primeiro passo. E temos o treinamento 2, que se chama Simulação na Prática, o segundo passo. Então, o treinamento 1 é teórico conceitual, para você pegar toda uma base firme, né, de conhecimento conceitual. E o treinamento 2, ele é o prático, onde a gente aplica na prática, dentro de um software de elementos finitos, e resolve problemas de engenharia. Legal? No final da aula estarei falando sobre o treinamento 1, recomendado se você quer começar da maneira certa nessa área. Perfeito? Então, antes de começar a aula, se você não participa do grupo de elementos finitos, está aqui o grupo do WhatsApp do nosso evento e também o maior grupo de simulação do Brasil aqui no Telegram. Você pode apontar aí seu celular e entrar agora mesmo, legal?
Então vamos agora para o que há de melhor, vamos começar a aula. Então, iniciando o conteúdo da aula, certo? Vimos na aula 2, na segunda aula, tá? Para quem acompanhou, eu conversei um pouco sobre a introdução aos elementos da categoria unidimensionais, dos elementos bidimensionais e dos elementos tridimensionais. Então, na aula 2, nós utilizamos o elemento de barra ou treliça para fazer análise estrutural da estrutura treliçada. Utilizamos um tipo de elemento unidimensional. Na aula de hoje, vamos utilizar um elemento bidimensional de 2 dimensões. Legal? Então, vai ser nesse grupo aqui, tá? E aí, a gente viu ontem mesmo, né? Eu expliquei sobre os elementos unidimensionais. Esses são alguns tipos que existem. Os elementos bidimensionais, que a gente vai estar trabalhando hoje, os elementos bidimensionais 3D, tá? Hoje a gente vai trabalhar com um tipo de elemento bidimensional. Bidimensional, certo? Porque ele é de 2 dimensões, e é o elemento do estado plano de tensão, tá? A gente vai estar utilizando esse elemento de estado plano de tensão, tá? Então, no método dos elementos finitos, na teoria do método dos elementos finitos, a gente vai buscar livros, referência de métodos de elementos finitos, vai ter, provavelmente, tá? Depende de cada livro, obviamente, mas vai ter um capítulo explicando cada tipo de elemento, detalhe por detalhe, sua formulação, quando é utilizado, os cálculos, tá? Então, nesse evento, eu não vou conseguir falar especificamente sobre cada tipo de elemento, tá? Então, ontem eu falei brevemente sobre o elemento de barra ou treliça. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o elemento do estado plano de tensão, o elemento plane stress, legal? Mas é claro que nos treinamentos da Wii Simulation, né, o treinamento 1, né, que a gente aborda a teoria e os conceitos do elemento, a gente passa um por um elemento, estudando detalhe por detalhe, para você não ter dúvidas na hora que for realizar uma análise estrutural. Legal? Eu vou estar falando aí no final dessa aula sobre o treinamento métodos e elementos finitos, primeiro passo, tá? Então a gente vai utilizar o elemento do estado plano de tensão no workshop de hoje, tá? Então, eu vou falar sobre alguns conceitos desse elemento antes de ir já para o workshop. O elemento do estado plano de tensão, o elemento plane stress, como o próprio nome diz, ele é utilizado quando a gente se encontra um problema e ele se enquadra no estado plano de tensão. Estado plano, né, estado plano de tensão, ou seja, só tem tensões no plano, né? Pelo próprio nome já diz, tensões apenas no plano, tá? Então, essa situação ocorre, tá? A gente está vendo aqui primeiramente uma chapa com um furo no meio, tá? Ela sendo tracionada, certo? Então, a força está sendo aplicada no plano, tá? Ela está no plano da chapa, né? No plano XY, ela não está na direção Z, né? A direção Z já seria uma força perpendicular à chapa e aí já não estaria no plano da chapa. Então já não se enquadraria no estado plano de tensão, certo? O estado plano de tensão, ele tem determinadas características. Quando a gente encontra essas características, a gente pode considerar o comportamento, né, da engenharia do problema como um problema do estado plano de tensões, que só tem tensões no plano, certo? Só vão existir tensões no plano, tá? E aí, quando só existem tensões no plano, quando se enquadra dentro desse contexto, a gente pode utilizar o elemento do estado plano, tensão ou plane. Então, a primeira característica é que o componente está submetido a carregamentos apenas em um plano XY, tá? Então, sempre quando você tem um determinado componente submetido a carregamentos, e esses carregamentos estão no próprio plano do componente, certo? Eles não estão em outros planos, por exemplo, a direção normal, perpendicular, já é uma característica que ele pode se enquadrar nesse estado plano de tensão. Então essa é uma característica. A segunda, o componente ele tem que ser considerado fino, ou seja, a dimensão Z, essa dimensão Z aqui, ó, ou a dimensão da chapa, nesse caso, né, eu trouxe o exemplo dessa chapa, ela tem que ser pequena em comparação com a dimensão x e y. Ou seja, a espessura da chapa tem que ser bem menor quando comparado
a largura, né, o comprimento e a largura da chapa, tá? Nesse caso, tá? De forma geral, isso pode ser considerado quando a dimensão em Z é menor que um décimo, na verdade, é menor que um décimo da menor dimensão no plano XY. A gente pega a menor dimensão no plano XY, que é a largura, né? Então ela tem que ser menor do que um décimo da largura para a gente estar enquadrando aí nessa, né, de forma geral, seria isso, tá? Claro que não existe, não é algo, uma regra escrita em pedra, mas é uma recomendação encontrada em referências de elementos finitos, tá? E aí o componente precisa apresentar seção constante, tá? Então, ao longo do componente, aqui no caso dessa chapa, a espessura é constante, então a área da seção é constante, né? A gente vê que a área aqui de cima é igual à área de baixo, tá? Então, quando a gente vê e vai analisar se a gente pode utilizar elementos do estado plano de tensão, a gente tem que ver se o problema se enquadra no estado plano de tensão. Precisa ser carregamentos apenas no plano, o componente precisa ter uma área de seção constante e sua espessura tem que ser considerada em menor do que um décimo da menor dimensão aí do plano, né? Então, no caso, XY, tá? E aqui, essas orientações, X, Y, Z, tá? É a orientação que a gente coloca no software, tá? Geralmente, todo software tem uma regra em qual plano você vai representar, tá? A gente vai estar utilizando o plano XY, certo? Então, a gente enquadra o componente no plano XY e desconsidera a terceira dimensão, né? A gente aproxima esse problema para um problema 2D, o problema é originalmente 3D, a gente aproxima para o problema 2D, porque nesse caso, só vão ter tensões no plano. As tensões perpendiculares, tá? Que no caso aqui seria as tensões em Z, tensão normal, né? Sigma Z, a tensão normal em Z, na terceira dimensão é zero, e as tensões de cisalhamento também, na direção perpendicular, tensão de cisalhamento XZ e tensão de cisalhamento YZ é igual a zero, tá? Ou seja, só tem tensões no plano XY da estrutura, que no caso aqui é representado pela chapa, tá? Todas as tensões perpendiculares a gente considera como zero, isso é uma característica de um problema do estado plano de tensões, tá? Então, de forma geral, a gente então desconsidera a terceira dimensão, representa apenas no plano XY, desconsidera a outra dimensão porque as tensões são zero, tá? Podem ser consideradas aproximadamente zero, tendendo a zero, tá? Exatamente. Tá? Então, de forma geral é isso, tá? Não estou explicando aqui nos detalhes dos detalhes, tá? Até porque eu só tenho uma aula, né, para falar e resolver esse problema, tá? Então, de forma geral é isso. Vocês podem, né, se quiserem pesquisar mais, tá? Procurar, né, no Google, né? Plane stress em inglês, né? Plane stress elements ou plane stress estado plano de tensão, ou mesmo até conversar com o Chat GPT, né? A inteligência artificial. Recomendo, inclusive, que todo mundo, se tiver disponibilidade, né, para ter a versão 4, é muito boa, às vezes até para tirar dúvidas de engenharia, tá? Então, se você tiver a versão 4 mais atualizada, eu utilizo bastante para tirar dúvidas de engenharia também, tá? Então, uma dica extra, tá? Utilizar bastante as inteligências artificiais quando a gente estiver estudando engenharia e recomendo aí a última versão do ChatGPT 4, legal? Inclusive, eu posso até gravar uma aula futuramente no nosso canal do YouTube da WeSimulation para conversar um pouco mais como a gente pode utilizar ele para estar nos auxiliando aí com informações de engenharia, legal? Então, as tensões na direção Z são aproximadamente zero, tá? Nessa direção Z, certo? Workshop Cálculo em Chapa com Concentração de Tensão, tá? Então, é esse o nosso workshop, né? E a nossa investigação de engenharia que a gente vai fazer para comparar os resultados manuais com os digitais, perfeito? Então, vamos aí para o enunciado, tá? Então, considere uma chapa retangular, certo? Então, imagine uma chapa, certo?
aqui a superfície dela, tá? Um furo central, do qual está submetido a uma carga de tração uniaxial. Então, está sendo submetido a uma carga de 2.000 newtons de tração uniaxial, tá? Aqui no próprio eixo, na direção X da chapa, tá? A chapa tem espessura de 1 milímetro, tá? Que a gente não está vendo, certo? E é feita de aço estrutural. Calcule a máxima tensão normal atuante, tá? Em X, direção aqui. Para resolver o problema, utilize um método analítico, cálculo manual, e o método numérico, cálculo digital. Perfeito? Aqui o furo tem um raio de 5 milímetros. Aqui o comprimento 60 milímetros. A largura 40 milímetros. A gente vai considerar a chapa de aço estrutural. Aqui as propriedades elásticas do aço, tá? Que a gente precisa resolver. Considerando que as tensões atuantes na chapa estão abaixo do seu limite, estão abaixo do valor da tensão do seu limite de escoamento, ou seja, está no regime elástico, tá? Então, as tensões aí são elásticas, tá? Então, modularidade 200 gigapascal, no software a gente tem que converter para megapascal, certo? Da consistência de unidades, então tem que ser 200.000 megapascal, coeficiente de Poisson de 0, a gente vai resolver primeiramente o exercício manualmente, depois a gente parte para o cálculo digital. Então, concentração de tensão, tá? Então, antes da gente resolver analiticamente, que é o primeiro passo para a gente resolver esse exercício, tá? Eu vou revisar com vocês o conceito de concentração de tensão, tá? Uma chapa com furo submetida a carregamento axial, tá aqui ela, tá? Carregamento axial no eixo da chapa, tá? Então, se a gente... Essa chapa aqui, ela está em equilíbrio estático, ou seja, a somatória das forças é igual a zero, certo? Então ela não tem, ela está em equilíbrio estático, tá? Ela não está se movimentando, tá? Ela não está livre no espaço se movimentando, né? Você não tem aceleração presente na chapa, certo? Se a força resultante não fosse, se a somatória das forças, né? A força resultante não fosse zero, tá? Certo? Ia ter uma força resultante, a gente sabe que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? Então se a gente tivesse uma força resultante, a gente teria, consequentemente, uma aceleração e a chapa não estaria em equilíbrio estático, certo? Então, sempre quando a gente tem um componente em equilíbrio estático, certo? Se a gente separar e for analisar qualquer região dessa chapa, como que a chapa está em equilíbrio estático, certo? Qualquer parte que a gente for analisar individualmente nessa chapa também vai ter que estar em equilíbrio estático, certo? Então, se a gente fizer um corte aqui nessa chapa e for analisar só a metade da chapa aqui na esquerda, tá? E for fazer o diagrama de corpo livre, tá? As forças que ocorrem aí na nossa chapa, certo? Essa parte, essa metade da esquerda, ela vai também estar em equilíbrio estático, certo? A somatória das forças vai ser igual a zero, tá? Então aqui a gente tem a força P' atuando aqui, tá? Para a esquerda, certo? A força externa de 2.000 newtons, certo? Como essa parte da chapa, essa metade também tem que estar em equilíbrio estático, vão surgir forças internas aqui, tá? Para fazer o equilíbrio com essa força, tá? E a gente, normalmente, forças internas, a gente representa como tensões, que são forças sobre a área, certo? Então, é uma forma mais fácil de a gente representar as forças internas, certo? Que basicamente são as tensões internas, e se a gente for considerar uma tensão normal, vai ser força sobre a área, certo? Então, aqui, certo? A gente vai ter tensões atuantes, tá? Justamente para equilibrar essa força externa aplicada, certo? E a concentração de tensão, basicamente o conceito de concentração de tensão é altas tensões, né? Então, quando a gente fala que o conceito de concentração de tensão, o que, que é? É uma concentração de tensão. Então, são regiões, determinadas regiões que você tem altos valores de tensão. Por isso que você tem tensões concentradas, vamos dizer assim, certo? E a gente, de resistência dos materiais, né, de mecânica dos sólidos, a gente sabe que a concentração de tensão ocorre em descontinuidades geométricas da estrutura, do componente, tá? Da geometria. Que podem ser furos, podem ser mudanças bruscas na área da seção,
pode ser detalhes pequenos, certo? Então, o que acontece? Sempre quando você tem, por exemplo, uma descontinuidade geométrica, imagina você vindo aqui, ó, você cortasse essa chapa aqui nessa região, você ia ter uma determinada área. Aqui uma área seria constante, aqui constante. Se você cortasse aqui no meio desse furo, a área já não seria constante, tá? Então, se você anda aqui dessa posição aqui para a direita, aqui você acha uma descontinuidade geométrica, ou seja, a geometria que era a área, ela não é mais contínua, tá? Então esse é o conceito de descontinuidade geométrica, certo? Alguma coisa você muda na geometria, certo? Então furos, certo? Pequenos detalhes, tá? Mudanças na área da seção, tudo isso você vai ter uma descontinuidade geométrica e você vai ter tensões concentradas, ou a gente pode chamar de concentração de tensão. Então, sempre a gente espera que naquela região vai ter tensões maiores, certo? Então, se a gente for analisar aqui um ponto longe, por exemplo, se a gente for analisar esse ponto, certo? Vai ter uma determinada tensão aqui. Conforme esse ponto ele vai andando aqui para perto, tá? Não um ponto em si, tá? Mas conforme a gente vai analisando outros pontos, cada vez mais perto aqui da descontinuidade geométrica, vai ter uma concentração de tensão, então a gente espera que as tensões vão aumentando, certo? Então a região de interesse, a região crítica dessa peça seria justamente na descontinuidade geométrica, onde você tem aí maiores tensões normais, tá? Então aqui você vai ter a tensão máxima, tá? E também daria para a gente calcular uma tensão média, tá? Que seria a média das tensões aqui em todos esses pontos, daria mais ou menos aqui, certo? Então aqui, esse ponto seria um pouco abaixo da tensão média, o valor. Aqui, nesse ponto, certo? Já seria uma tensão maior por causa da concentração de tensão. E aqui a mesma coisa desse lado, certo? Como é simétrico, tá? A gente tem o mesmo comportamento. O ponto que está aqui, tensões menores, vai andando para cá, vai ficando tensões maiores, legal? Então, essas tensões aqui surgiriam para equilibrar essa força externa P', que seria 2.000 newtons, tá? Então, basicamente, a gente viu aí os conceitos, revisou conceitos de concentração e tensão que a gente vê normalmente aí em mesmo graduações, tá? Dentro de livros de resistência de materiais vai ter uma parte lá falando sobre concentração de tensão, tá? E em específico para esse estudo de chapa com um furo desse jeito aqui, central, certo? A gente encontra dentro de livros de resistência de materiais um estudo específico para esse tipo de geometria quando está sendo tracionado, certo? Uniaxialmente, que é essa representação daqui, certo? Então aqui a gente tem a representação de uma imagem, tá? De uma chapa aqui P', tá? Que vai ser igual a P, ela está sendo tracionada, tanto para a direita quanto para a esquerda, está sendo tracionada, certo? Aqui o furo é representado por um raio R, certo? Então esse furo tem representação de R. A largura da chapa vai ser representada como Dzão, tá? E a distância daqui até aqui, 1 sobre Dzinho, e daqui até aqui, 1 sobre Dzinho. Legal? Então, já a gente vai utilizar, tá? Algumas fórmulas, tá? Que envolvem o coeficiente de concentração de tensão, que a gente representa como K, certo? E para isso eu vou mostrar para vocês agora uma tabela, que é essa tabela aqui, que foi feita de forma experimental, tá? Por vários engenheiros, há bastante tempo atrás, certo? De tal forma que eles fizeram um estudo para conseguir tirar o gráfico, tá? Experimentalmente, tá? Então eles construíram várias chapas e mediram as tensões, tá? Na prática, certo? E aí depois eles forneceram, tá? Os dados desses experimentos, certo? E no caso eles fizeram várias chapas com larguras diferentes, Dzão, tá? Várias chapas com esse Dzão diferente, largura diferente, e raio aqui da descontinuidade geométrica diferente, tá? Então a relação de 2 vezes o raio dividido pela largura, que é Dzão, tá? Vai dar um valor, certo? Então cada chapa, com determinada valores de geometria, vai ter essa relação de 2 vezes o raio do furo dividido pela largura, certo? E aí o resultado disso a gente pode então calcular para uma determinada chapa, como por exemplo para essa aqui, certo? Que tem raio de 5 milímetros e largura de 40.
A gente consegue calcular esse valor, depois a gente consegue identificar onde está o ponto aqui em X, tá? E até cima, encontrar a curva e, consequentemente, encontrar a concentração de tensão, o coeficiente de concentração de tensão, e aí, através disso, a gente consegue achar a tensão máxima que a gente quer calcular, a tensão normal máxima que a gente quer calcular no enunciado de forma analítica. Legal? Então, resolução analítica, vamos então estar fazendo os cálculos manuais, certo? Então, o K, basicamente, do livro de resistências materiais, a gente sabe que o coeficiente de concentração de tensão, K, o mesmo que está aqui nessa tabela, certo? É calculado através da fórmula de tensão máxima dividido pela tensão média, certo? Isso na região crítica, tá? Então, tensão normal máxima, certo? Tensão normal máxima, tensão média, tensão normal média, certo? Matheus, e como que calcula, certo? Para a gente achar a tensão máxima, a gente tem que achar o coeficiente de concentração de tensão, K, certo? Aqui pela tabela, tá? E também a tensão média que ocorre, certo? Como que é calculada a tensão média? Basicamente, tensão normal é força sobre área. Então, a gente vai ter o cálculo da força, que aqui é a tração que ocorre na chapa, de 2.000 newtons, certo? Então, F vai ser 2.000. E a área crítica vai ser a menor área, certo? Qual que é a menor área? Aqui, se a gente fizesse um corte aqui, a gente teria uma área, tá? Seria basicamente a largura, 40, tá? Vezes a espessura da chapa, que é 1, tá? Então, se a gente fizesse um corte aqui, ia ter uma área da seção transversal do corte, ia ser 40 largura vezes a espessura, que é 1 milímetro, que ia dar 40 milímetros ao quadrado, certo? Aqui, nessa descontinuidade geométrica, se a gente fizer o corte aqui, vai ter a menor área, então vai ser a área crítica, certo? Por que área crítica? Porque você vai ter essa área, mais essa área aqui, ó. Você vai calcular essa distância daqui do furo, certo? Até aqui, daqui até aqui, tá? Somar as duas e multiplicar pela espessura, que é 1 milímetro, legal? Basicamente, você vai calcular essa área e somar com essa área aqui, vai ter toda essa área ao longo da área da seção aqui, tá? Então, se você fizer um corte aqui, você calcular essa área toda, é essa área daqui até aqui e daqui até aqui, certo? É claro que nessa imagem a gente não está vendo a espessura da chapa, certo? Então você vai imaginando um corte, tá? Uma largura de 1 milímetro, você tem que calcular essa área do corte, certo? E aí o que acontece? O F a gente já tem 2.000 newtons, tá? A área crítica, tá? Vai ser basicamente D menos 2 vezes R vezes a espessura, que é 1 milímetro. Por quê? Porque a distância daqui até aqui, mais a distância daqui até aqui, é basicamente o Dzão, que seria o 40, menos a distância desse furo, que você não tem a área aqui, certo? Porque é furado, certo? Essa distância aqui é o diâmetro, que é 2 vezes o R, certo? Então, basicamente, vai ser 40 menos, que é o Dzão, menos 2 vezes o raio, que é essa distância aqui, que é o diâmetro, 2 vezes o raio, vezes a espessura, certo? Então, se a gente fizer esse cálculo, vai dar exatamente essa área mais essa área aqui, certo? Então, 2.000, tá? O Dzão é o 40, nesse caso em específico dessa chapa, com essas dimensões, 40 menos, tá? 2 vezes o raio, tá? O raio é 5 milímetros, 2 vezes 5 é 10, então é 40 menos 10, vezes a espessura, que é 1 milímetro, tá? Então, a gente tem força em Newton, certo? A área em milímetro ao quadrado, porque tá, as dimensões estão tudo em milímetro. Newton por milímetro ao quadrado vai estar em megapascal, certo? Então, a gente vai ter 66,7 Newton por milímetro ao quadrado por megapascal, tá? Voltando para a fórmula aqui de cima, encontramos a tensão média, agora temos que encontrar o coeficiente de concentração de tensão para achar a tensão máxima que atua na chapa, certo? Que é o nosso objetivo. Mateus, então a gente tem que fazer primeiro o cálculo aqui de 2 vezes o R, para bater aqui na curva, para bater aqui e achar o K. 2 vezes o R, 10, o diâmetro, que é a largura, 40,
10 dividido por 40 vai dar exatamente 0,5. Onde está esse ponto, Matheus? Aqui no x. Aqui, ó, 0,25. Que é entre 0,2, que é esse ponto, e 0,3, que é esse ponto aqui. Então, achamos o ponto em x, tá? Puxamos para cima, achamos a curva e agora é só bater aqui para a esquerda, certo? A gente vai ter que fazer como se fosse duas retas aqui, tá? Aqui é algo meio que aproximado, porque esse gráfico aqui não tá com as divisões aqui de 0,1 e 0,1, tá? Então 0,5 bateu aqui vai dar mais ou menos, tá? 2 vezes 45, tá? Porque o meio de 2,4 até 2,6 é mais ou menos aqui, tá? 2,5. Essa reta está batendo mais ou menos no meio do meio, tá? Desse ponto, na verdade, desse ponto até 2,4, vai dar aproximadamente 2,45. Como a gente não tem muita precisão, tá? A gente vai botar um K aproximado de 2,45, pode variar um pouco, porque essa tabela aqui também não é tão clara, por causa dos intervalos, que é de 0,1 e 0,1. Tá? Então, K, 2,45, tensão média, 66,7 megapascal. Achamos, então, a tensão máxima, que é 66,7 vezes 2,45, vai dar a tensão máxima de 163,4 megapascal. Então, finalizamos aqui a primeira parte do nosso workshop, que é realizar os cálculos manuais ou analíticos, certo? E achar o resultado do exercício 163,4 megapascal. Então, para finalizar, está aqui o resultado da resolução do cálculo manual, tá? Máxima tensão normal atuante, 163,4 megapascal, legal? Agora a gente vai para o método numérico cálculo digital. Resolução numérica cálculos digitais. Então a gente já viu o processo da análise por elementos finitos, etapa do pré-processamento, de solução e etapa de pós-processamento, legal? Então a gente conversou na aula 1 e na aula 2, tá? Então eu vou deixar aqui, certo? Para ser utilizado como auxílio, mas a gente já conversou sobre essas etapas. Também conversamos na aula 2 sobre a importância da consistência de unidades quando a gente está trabalhando com simulação, tá? Então, tá aqui a tabela que a gente conversou na aula 2, na aula de ontem, certo? Existem vários sistemas de unidades e a gente precisa, ao realizar uma simulação, começar com um sistema de unidades e não mudar no meio do caminho, colocar, por exemplo, um parâmetro com um sistema de unidades, outro parâmetro com outro, vai dar erro nos resultados, tá? Então a gente vai estar utilizando o mesmo sistema de unidade métrico que a gente utilizou na aula 2, certo? Todo o comprimento da geometria vai ser em milímetros, a força em newtons, tá? Modularidade em megapascal, e os resultados, né? Se a gente fosse analisar deslocamentos, o software ia dar em milímetros, a força, por exemplo, uma força de reação ia sair em newtons, e as tensões vão sair em megapascal, legal? Então vai ser nessas unidades que a gente vai estar trabalhando. Então antes de a gente ir diretamente para o software, tá? Na etapa de pré-processamento, a gente precisa da geometria para gerar a malha, né? Para a malha discretizar o domínio do problema e ser gerada, né, com base na referência na geometria, tá? Imagina que a gente tem uma chapa sólida, tá? Uma determinada espessura aqui desenhada, certo? Se a gente quiser realizar a simulação com o elemento do estado do plano de tensões, um elemento bidimensional, a gente precisa só da superfície da chapa, tá? A espessura a gente coloca no elemento e o software calcula e leva em consideração internamente nos cálculos, mas a gente não discretiza isso na geometria, tá? Então podemos representar a geometria como uma superfície, visto que o modelo de Ferra será desenvolvido com elementos finitos do estado do plano de tensões, que são elementos bidimensionais, e a espessura a gente dá para o software, tá? Mas não representa isso diretamente.
Agora a geometria em superfície, tá? Então a gente vê que não tem mais a espessura. Então a gente pode fazer esse procedimento ou no software CAD, ou a gente pode extrair a superfície, a gente pode importar uma geometria para o nosso software, o software de elementos finitos, lá fazer a extração da geometria em superfície, tá? E um caso particular desse problema, tá? Dessa chapa, é que como ela é simétrica, tá? Então a sua geometria ela é simétrica, né? Se a gente passar um plano aqui, ó, tudo que tem para a esquerda é simétrico com tudo que tem para a direita, né? Então se a gente passa um espelho aqui, ó, o que tem para a esquerda tem para a direita, tá? Se a gente passa outro espelho aqui, ó, na horizontal, tudo que tem para cima tem para baixo, tá? Então a gente vê que tem dois planos de simetria, um na vertical e outro na horizontal, tá? Como o carregamento também é simétrico, certo? Ela está sendo tracionada, tá? Então o carregamento é simétrico, acompanha também esses planos de simetria, certo? Se a gente traçar um plano de simetria aqui, tá? Vai ter uma força para a direita, outra força para a esquerda, tá? Então são simétricos, tá? A mesma coisa no outro plano, tá? As propriedades do material, elas são iguais, né? Modularidade, coeficiente de Poisson independente da direção. Então, quando a geometria, né, quando as condições de geometria, propriedades do material e carregamentos proporcionam a possibilidade de utilizar o conceito de simetria na análise estrutural, é recomendado utilizar, tá? Fica mais rápido a solução, né? A gente utiliza, por exemplo, nesse caso, a gente vai utilizar 1/4 da chapa, né? Então a gente vai precisar utilizar 1/4 dos elementos e 1/4 do número de nós, né? A nossa análise vai ficar bem mais rápida, porque a gente vai estar utilizando o menor número de elementos, o menor número de nós, além de facilitar na hora de colocar as condições de contorno, perfeito? Então, nesse caso, tá, a gente vai utilizar só essa geometria. Então, a gente poderia desenhar diretamente uma superfície, 1/4 de superfície, tá? No caso aqui, né, considerando as dimensões, tá? No caso aqui, daqui até aqui 25, né, os 5 aqui do furo, os 5 aqui do furo, né, para cima, e no caso aqui, tá? Seria 15, tá? Em cima. Né? Então, desse ponto até aqui tem 15, daqui até aqui tem 25, tá? O raio tem 5, tá? A gente poderia desenhar diretamente essa superfície, ou se a gente tivesse essa geometria, a gente podia fazer a extração e depois fazer um corte aqui e deixar 1/4, que é justamente essa geometria final, tá? No arquivo que eu vou passar para vocês, eu já importei dentro do nosso arquivo do FEMAP essa geometria com 1/4, né, de geometria, tá? Justamente para a gente ganhar tempo, então a gente já vai começar com a geometria editada de forma correta, tá? Questão de edição, detalhe de edição, a gente fala nos nossos treinamentos em mais detalhes. Inclusive, no final dessa aula, eu vou estar falando sobre o nosso primeiro treinamento recomendado para quem quer iniciar os estudos nessa área. Feito? Então, é a segunda etapa, né? Etapa da propriedade do material. Então, a gente precisa colocar 200 gigapascal, converte para megapascal pelo sistema de unidades, né? Que a gente conversou. Se a gente voltar lá naquela tabela, a gente tem que converter para megapascal. Então, de 200 gigapascal, 200 gigapascal, né? É 200.000 megapascal, tá? Então, é a conversão de gigapascal para megapascal, tá? Elaboração da malha, né? Depois a gente passa para a elaboração da malha, a gente vai ter que definir as propriedades do elemento, que é o do estado do plano de deformação. A gente vai utilizar o formato quadrilátero, certo? A gente vai utilizar um tamanho de elemento com 0,5 milímetros. Inserir a espessura da chapa com 1 milímetro, né? A gente tem que dar para o software isso. Nessa etapa será realizada a discretização do problema através da geração dos elementos finitos, tá? Então a gente vai estar gerando essa malha lá no software, tá? Mateus, mas por que o tamanho é de 0,5 milímetros, tá? A gente não vai estar entrando em detalhes sobre o tamanho do elemento utilizado, tá? Existem
dentro de elementos finitos, um estudo de convergência de malha. A gente faz um estudo para saber se o tamanho do elemento finito que a gente está utilizando, ele vai dar respostas corretas, tá? Ele já está num tamanho ideal, tá? Então, já estou utilizando um tamanho ideal de elemento, certo? Ou seja, se eu diminuir mais o tamanho desse elemento, a diferença de porcentagem dos resultados vai ser bem pequena, tá? Vai ser quase desprezível. Estudo de convergência de malha, também falamos, né, mais nos nossos treinamentos, porque aí a gente tem uma aula só para falar sobre convergência de malha, tá? Aqui eu já estou passando para vocês um tamanho de malha que para esse problema é ideal, que é 0,5 milímetros, tá? Então, os elementos vão ter lados aí próximos de 0,5 milímetros. Legal? Aí a gente vai aplicar as condições de contorno, né, que são as vinculações dos carregamentos. O carregamento, certo? Como a gente está utilizando, né? Como aqui, certo? É 1/4 de simetria, tá? E nesse lado tinha 2.000, tá? E agora esse lado foi dividido na metade, vai ser 1.000 aqui que a gente vai aplicar, 1.000 newtons. Então, no caso aqui é 1.000 newtons. E aí a gente vai ter que passar para o software a condição de simetria em X e em Y. Então, basicamente, lá no software, tá? A gente vai ter que aplicar a força de 1.000 newtons. Vamos ter que colocar uma condição de simetria aqui em X, tá? Então, basicamente, eu vou falar que todos os nós desse modelo, desse 1/4, eles não podem se deslocar na direção X. Essa é a condição de simetria que é imposta, tá? Então, na verdade, quando a gente representa a simetria, a gente tem que representar o efeito que a outra parte que a gente não está representando causa nessa parte que a gente está representando no modelo, tá? Então, basicamente, a outra parte faz com que esses nós aqui do meio não se desloquem em X. Estou explicando de forma breve, tá? Simetria também é outro conteúdo que a gente vê especificamente nos nossos treinamentos, detalhe por detalhe, como que funciona isso, tá? Então, por enquanto, tá? A gente, condição de simetria em Y, a gente vai falar que todos os nós aqui, né, que fazem fronteira com a outra parte que a gente não está representando, certo? Não podem se deslocar aqui em Y. Então, todos os nós aqui, esses graus de liberdade vão estar restritos. A gente tem que restringir os graus de liberdade em Y. Então, todos os nós aqui, eu vou falar para o software que eles não podem se deslocar em Y quando for aplicada a força aqui. Todos os nós aqui nessa região não podem se deslocar na direção X quando for aplicado essa força. Legal? E aí a gente vai para a etapa de solução, né? Etapa que o software resolve o problema para a gente. E na etapa de processamento a gente vai pedir as tensões normais em X. Combinado? Então agora a gente vai abrir o software HyperMesh e a gente vai estar importando a geometria. A gente pode aqui no Windows, barra de pesquisa, procurar o HyperMesh. Vocês podem digitar aqui embaixo até achar o programa, se vocês tiverem baixado. Clica com o botão esquerdo, tá? Ou aqui em abrir. Aqui, New Session, HyperMesh, Create Section com o botão esquerdo. Então já conversamos, já fizemos o primeiro exercício na segunda aula de quarta-feira. Se você perdeu, vale a pena estar assistindo, tá? Então a gente conversou sobre como utilizar aqui o HyperMesh, os principais comandos, certo? E a gente precisa importar agora a geometria. Então a gente pode vir em File, Import, tá? Geometry Model. Eu vou estar deixando esse arquivo, tá, com vocês, para vocês também estarem utilizando, tá? Nos grupos do WhatsApp e também aqui no vídeo aqui embaixo. Então, Geometry Model. Então, a geometria se chama geometria chapa, está no arquivo step. Você poderia estar desenhando essa geometria no seu CAD, depois do CAD exportar para um arquivo step, por exemplo, e tá baixando e tá importando aqui para o HyperMesh. Lembrando que tem várias opções aqui de formatos para importar.
não precisa ser necessariamente o step. Abrir, Geometry Import opções, Import. Aqui com o botão do meio, a gente segurando, a gente consegue rotacionar do mouse e a gente rolando para cima e para baixo, a gente consegue o zoom. E com o botão direito, clicou, segurou, a gente consegue transladar o nosso componente. Então, aqui em View, como a gente viu ontem, tem que deixar todas essas opções ativas, tá? Visualização. Então vai ter todas essas barras aqui, tá? A gente pode ir passando aqui para a direita ou para a esquerda, tá? Se a gente vir aqui em Model, MOD, a gente tem a geometria e é uma superfície. Então, da formulação do estado plano de tensão, a gente vai desenvolver esse modelo com elementos do estado plano de tensão que a gente conversou na aula, certo? E claro que a gente vê isso passo a passo, tá? Toda a formulação, como que funciona o elemento, graus de liberdade, tá? Quando utilizar esse tipo de elemento, detalhe por detalhe, no nosso treinamento 1 teórico conceitual, método dos elementos finitos, o primeiro passo que a gente vai estar conversando, tá? Então aqui a gente está dando uma visão geral. É claro que os detalhes a gente não vai estar conseguindo ver nessa aula. O objetivo é passar uma visão geral sobre a simulação estrutural, certo? Então, é uma superfície, certo? Então, elementos do estado plano de tensão, quando a gente tem um caso que só tem tensões no plano, tá? A gente desenha uma superfície e aqui a gente cria depois esse tipo de elemento, perfeito? Então, aqui tem 1/4 de geometria, porque a gente tem uma condição simétrica, certo? Ou seja, voltando para o slide, se a gente voltar aqui, a gente conversou aqui sobre 1/4 da chapa, certo? Porque a condição do carregamento, a gente consegue passar um plano de simetria, tá? Aqui, tudo que está em cima é um espelho para baixo, e outro plano aqui, tudo que está para a esquerda está igual para a direita. Seja de carregamentos, propriedades do material, tá? Condições de contorno e geometria, tá? Então essa é uma condição de simetria e a gente pode estar utilizando 1/4, tá? Dessa simetria quando vai desenvolver o modelos, porque a gente vai com menos elementos, menos nós, menos graus de liberdade e, consequentemente, a solução ela é bem mais rápida, dando os mesmos resultados que se a gente fosse representar o modelo como um todo, tá? É claro que essa condição de simetria a gente também vê passo a passo, mais a fundo, também dentro dos nossos treinamentos, tá? Mas a gente já conversou aqui, né? Como que a gente pode utilizar simetria. Então aqui propriedades do material, a gente vai criar as propriedades do material seguindo esse passo a passo. Então a gente definiu a geometria, a gente importou ela, tá? Poderia ter desenhado dentro do HyperMesh do zero, ou poderia desenhar no CAD e importar para o HyperMesh como a gente fez. Vamos colocar a propriedade do aço, depois a gente vai elaborar a malha e depois colocar as condições de contorno. Então aqui a gente vai, conforme a gente viu ontem também, a gente pode vir aqui em Model, clicar aqui com o botão esquerdo em Materials para definir o material. Automaticamente já abre essa barra de material. Nosso material, o nome dele, a gente vai clicar aqui e vai digitar aço. Esse card image, tá? O tipo de material é um tipo de material, tá? Elástico linear, certo? Então é o MAT 1, tá? Existem vários tipos aqui que nessa aula a gente não vai conversar sobre cada um deles, certo? No help do HyperMesh e também do Obstruct, que é o Solver, a gente consegue entender o que é o MAT1 e o que é todos esses outros. Sabemos, tá, da teoria do método dos elementos finitos, dos conceitos, que para resolver esse tipo de problema, uma análise estática linear, tá,
a gente, né, com esse material também linear, a gente vai precisa apenas do módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson. Tá? Por que não precisa, por exemplo, do módulo cisalhante, colocar no software e outras propriedades aqui? Tá? Isso a gente sabe da teoria do método de elementos finitos, é por isso que eu falo para todos os alunos da Wii Simulation, tá? E para quem está começando a iniciar na área, que não adianta você estar no software aqui, tá? E não conseguir entender quais parâmetros você precisa colocar aqui, tá? E nem entender como que funciona a resolução por trás do software, tá? E não entender, por exemplo, modelos de materiais, conceitos de análise estática linear, de material linear, todos esses conceitos. Não adianta você saber operacionar o software e não consegue ter bons conhecimentos de engenharia. É por isso que a gente desenvolveu o nosso treinamento conceitual teórico, além de ter o treinamento prático também, que é o treinamento 2, perfeito? Então, o módulo de elasticidade é 200.000, tá? Megapascal, certo? Então tem que tomar cuidado com aqui a quantidade aqui de casas de decimais, tá? Porque se você erra aqui, tá? Os resultados vão dar errados. Aqui no NU 0.3 é o coeficiente de Poisson 0.3 e uma velocidade de 200.000, tá? Então, nome aço, card MAT1, modularidade de 200.000, coeficiente de Poisson NU 0.3. Defined tem que dar com essa opção ativada para ele exportar no nosso arquivo. Fechou. Podemos conferir vindo aqui, clicando aqui, tá? 2 cliques. Clica em aço e a gente tem aqui as configurações. Modularidade, coeficiente de Poisson, a gente poderia estar editando aqui também. Se a gente quiser voltar, vamos achar a aba de novo do Model, certo? Agora a gente precisa criar a propriedade para correlacionar a espessura do elemento com o material que a gente criou, certo? Então, para isso, a gente aqui em Model, clica em Model, vai aqui em Property, agora a gente vai definir e armazenar, tá? Propriedade, e a gente vai correlacionar essa propriedade quando a gente criar os elementos. Então, os elementos do estado plano de tensão, eles vão ter que ter um material, tá? E uma espessura, tá? Porque essa chapa, na prática, tem uma espessura. Então, a gente faz isso através daqui a propriedade e depois atrela ela aos elementos finitos. Botão esquerdo, Create Properties, criar uma propriedade. Eu vou deixar esse property 1, tá? Vou colocar aqui elemento do estado plano de tensão. Então vamos criar uma propriedade para o elemento do estado plano de tensão. Então botei property 1. Esse card, tá? Ontem, na aula passada, a gente viu o period para elemento de barra. Aqui, para elemento do estado plano de tensão, é o p-plane, tá? Que é esse aqui, ó, p-plane, tá? Que pode ser utilizado tanto para elemento do estado plano de tensão, quanto para elemento do estado plano de deformação. Depois a gente vai ver que a gente vai ter que fazer uma configuração para garantir aqui que ele é do estado plano de tensão, que são tensões no plano. Tem essa diferença. Elementos do estado plano de deformação é para um tipo de problema. Elemento do estado plano de tensão é para outro tipo de problema. Matheus, como que eu sei quando eu utilizo qual? Tá? Isso, da teoria do método de elementos finitos, a gente estuda cada tipo de formulação e quando aplicar. Material. O material ele já está criado, então a gente só precisa especificar, clicando aqui na lupa, selecionando o material que a gente já criou, que é o aço. E o T é a espessura, a nossa espessura é de 1 milímetro. Então aqui 1.0, tá? 1 milímetro. Já puxou aqui a propriedade, então é só fechar. A gente pode conferir clicando aqui, p-plane, 2 cliques, com o botão esquerdo. Aí ele já muda para cá, para Property. Então essa aqui é a parte que tem todas as propriedades, que é só uma. Clicou aqui, tem aqui as opções que a gente acabou de colocar. Legal? Então importamos a geometria, criamos o material,
atrelamos, criamos uma propriedade, colocamos a propriedade do material e a condição geométrica, espessura de 1, tá? E agora a gente precisa partir para a geração da malha. Para gerar a malha, a gente vem aqui em 2D, é o elemento 2D, no plano, ele está aqui no plano XY, tá? Esse tipo de problema no HyperMesh tem que ser no plano XY, e geralmente em outros programas também. Isso tudo vem no Help, tá? Então o Help, tá? A gente consegue ver. Se você clicar em F1, já vai abrir automaticamente o Help do HyperMesh, tá? Se você tiver alguma dúvida e quiser estudar de forma mais profunda depois da aula, certo? Então, ficou em 2D, aqui em Surface Mesh, a gente quer criar uma malha, a gente pode clicar nessa opção Batch Mesher, clica aqui nessa setinha para baixo, quero criar uma malha livre, certo? Eu não vou conseguir falar nessa aula todas as opções, tá? A gente vai criar uma Freeform, e aí aqui, nessas 3 linhas, tem o tamanho do elemento, certo? Existem estudos que a gente faz de convergência de malha para saber qual que é o ideal para colocar o tamanho do elemento, tá? Quando a gente pode colocar elementos maiores, quando que a gente pode colocar elementos menores, quando a gente coloca elementos menores em determinadas regiões mais críticas e outras maiores em regiões que a gente não precisa ver, por exemplo, analisar as tensões, tá? Convergência de malha, critério de qualidade dos elementos, critério de qualidade da malha, como fazer um refinamento local, tá? Tudo o que eu estou falando, esses termos, tá? São termos que a gente estuda no Métodos Elementos Finitos, na parte prática de simulação estrutural, tá? Que a gente não vai conseguir ver nessa aula, por questão de tempo, senão eu mostrava, certo? Então aqui eu estou dando uma visão geral de como que é o processo da simulação estrutural, mas eu não vou conseguir explicar todos os detalhes, certo? Então eu vou colocar aqui um elemento de 0.1, que é um elemento bem pequeno, que vai dar certos resultados, vai dar bem próximo que a gente fez no cálculo analítico. É claro que se eu tivesse mais tempo, mais aulas, tá? Eu explicaria todos os detalhes aqui, perfeito? Então a gente vai colocar 0.1, então vai ser formado elementos, tá? Aqui de aproximadamente 0.1 milímetros, tá? A gente não vai se preocupar com otimização para fazer essa discretização com menos elementos, tá? Então vou colocar aqui bem pequeno mesmo, certo? Porque a gente não vai fazer o estudo mais a fundo da malha, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui de 0.1. Então, a gente só vai mudar nesse parâmetro de 0.1, tamanho da malha. A gente agora precisa selecionar aqui a superfície. Clica aqui com o botão esquerdo, ele seleciona 0.1. E aí a gente clica aqui em Mesh ou aqui e ele vai gerar a malha. Então, clica no botão esquerdo para sair do comando, dá um zoom, a gente consegue ver aqui a malha gerada, né? A gente consegue ver aqui que é mais ou menos 0.1 milímetros. Temos malha, tá, em formato triangular, tá? E malha no formato quadrangular, certo? Então temos alguns triângulos, alguns quadrados, tá? A gente vê que essa malha a gente não fez um refinamento local aqui, a gente poderia colocar elementos menores aqui e elementos maiores aqui, de tal forma que a peça inteira tivesse uma quantidade menor de elementos para resolver mais rápido a equação, tá? Mas de toda forma esse modelo é bem pequeno, tá? É uma análise estática, então não vai ter tantos problemas assim, certo? Então, esse aqui é um elemento finito. Esse aqui do lado é outro elemento finito. Eles são conectados através dos nós que não estão não está sendo mostrado na visualização, mas cada conexão tem um nó aqui, outro nó aqui, outro nó aqui, outro nó aqui, outro aqui, tá? Então os elementos são conectados através dos nós. Clicou com o botão esquerdo, a gente pode voltar aqui para Model. E aí
tem um detalhe que a gente precisa estar falando, tá? Primeiramente, aqui a gente tem os elementos, tá? 2D. Os elementos 2D a gente vai ter 57.763 elementos. E elemento triangular, 75, tá? Mateus, quando que eu utilizo elementos triangulares, quadrados, tá? Porque tem mais quadrados do que triangulares, tá? Essa questão, né, de quando utilizar o formato, qualidade dos elementos, qual que é melhor para cada caso, tá? Isso eu não vou estar conseguindo falar por questão de tempo aqui, tá? A gente está numa visão geral, mas mesmo assim você vai estar aprendendo muita coisa enriquecedora, vai sair dessa aula com uma visão bem legal sobre a simulação estrutural. Então a gente precisa agora, tá na propriedade p-plane, mas como eu falei, essa propriedade ela pode ser utilizada tanto para elementos de estado plano de deformação quanto para estado plano de tensão. Então a gente precisa garantir que esse tipo de elemento vai ser do estado plano de tensão, certo? Então eu gostaria que vocês fizessem o seguinte procedimento. Clica aqui em Topology, vem aqui em Edit e Change Element Type, mudar tipo de elemento. Change Element Type. Clica em Topology, clica no Edit, clica em Change Element Type. E aí a gente vai primeiro selecionar todos esses elementos e depois mudar eles para estado plano de tensão. Então aqui, configuração 2D, elemento, a gente queria nos 3 pontinhos para selecionar os elementos. Aqui, ó, selecionar os elementos. A gente vai selecionar todos esses 57 mil elementos. A gente vai selecionar por componente. Então esse é o componente. A gente coloca aqui by component. A gente podia selecionar de outra forma, tá? Mas por componente a gente já seleciona tudo de uma vez. Clique em OK. Ele seleciona agora 57.800 elementos. E é aqui que a gente vai mudar, tá? Então, nessas opções, como a gente está utilizando elemento do estado do plano de tensão, eu vou pedir para vocês mudarem para o que termina com STS, que significa stress, né? O elemento do estado do plano de tensão. Tá? A gente vai mudar aqui o quad, que são os quadrados, para STS, tá? Os triângulos para STS, tá? Esse aqui são triângulos de 3 nós. Esse aqui são quadrados de 4 nós. E esse aqui são quadrados de 8 nós, que tem os nós intermediários no meio de cada aresta. E aqui os triangulares com 6 nós, 3 em cada quina e 3 intermediários. Então a gente vai mudar tudo para o STS. Então, esse nome, tá? O que é cada coisa a gente vê no help, tá? Então já estou falando para vocês que esse STPSTS é o tipo de elemento do estado plano de tensão, que é o que a gente precisa, certo? É claro que uma aula é muita informação que eu estou passando aqui. Você não vai conseguir, provavelmente, se lembrar de tudo, tá? É por isso que o objetivo é passar uma visão geral, tá? Para vocês estarem conhecendo aí todo o processo de elementos finitos, tá? Então eu vou dar setinha, tá? A gente pode até conferir clicando aqui, por exemplo, nos elementos do tipo triangular, que são 75, ó. Tá aqui todos eles, 75 elementos, tá? Então esse aqui é o elemento com ID 7, esse aqui é o elemento com ID 18. Esse aqui são todos os elementos desse modelo que estão no triangular, tá? Que são poucos elementos, certo? A gente clicar em um, por exemplo, tá? Na verdade, tá aqui, ó, o type, tá vendo? A gente clica em um e ele colocou aqui, ó, type, STPSTS, é um tipo de elemento do estado de tensão. E a gente precisa colocar as propriedades, certo? Que vai estar relacionado aí a propriedade com as propriedades geométricas, tá? Então, a gente poderia ir um por um, ou a gente pode, em vez de um por um, a gente pode selecionar aqui
Em 2D, a gente precisa colocar a propriedade, na verdade é em model, a gente precisa colocar a propriedade, property, na verdade não é propriedade, certo? Ele acabou, eu acabei clicando aqui para criar uma propriedade, mas não é criar, é atribuir a propriedade. Caso você tenha clicado junto comigo, vá em model, deleta a propriedade que ele criou, esse pshell, botão direito, delete. Na verdade, é esse aqui, ó, assign properties. A gente vai atribuir uma propriedade para todos esses elementos. Então a gente precisa primeiro falar qual que é a propriedade. É a única que tem criado. Então a gente quer atribuir essa propriedade, ok? Como a gente seleciona esses elementos? Através de componentes. Como tem um único componente, eu falo para o software. Seleciona o componente, todos os elementos que tem nesse componente. Então, se a gente clicar aqui, ó, ele já vai selecionar aqui ó, o número de elementos, 57.000, tá? A gente pode clicar em OK. A gente pode voltar aqui no triângulo, nos elementos, clica em um, ó. Tá aqui a propriedade selecionada. Clicou em outro, tá aqui a propriedade selecionada. Então tá tudo certo. Vamos voltar aqui para Model. A gente vai clicar aqui em Parts, em Componentes, quer dizer. Esse aqui é o nosso componente. Ele já está aqui com a propriedade atribuída e o material também, certo? Vamos voltar aqui para Model. Então, perfeito. A gente criou até a malha, todo o processo até a malha, e agora a gente vai colocar os carregamentos, a condição de contorno, e depois vamos resolver o problema. Então, agora a gente vai vir em Solver, tá? Aqui, ó, nessa aba Solver, lembrando que tem que estar ativado aqui essas opções, tá? Então a gente vai criar aqueles grupos que a gente conversou na aula de quarta, Load, Collector, Collector. Então, eu vou criar um grupo para as restrições, que é onde vai estar aplicada a simetria. Botão direito, Create, Load Collector, Collector. A gente vai criar o segundo. Botão esquerdo, clica. A gente vai clicar agora em força, Enter. Vamos começar pela restrição. Então a gente vai ver que ele está em negrito. Na verdade, eu vou começar pela força. Então garantam que ele está selecionado aqui em negrito. Então se você clicar com o botão direito Make Current, ele coloca esse como atual. E se eu criar qualquer coisa, força ou carregamento, ele vai ser atrelado com esse grupo. Eu não quero isso, eu quero força seja atrelado com esse grupo de força. Então, botão direito, Make Current. Se já tiver assim, ok. Você não precisa clicar nesse Make Current. Então, a gente vai criar a força. Lembra que lá no exercício, a força é de 2.000 newtons? A força aqui é de 2.000 newtons aqui nessa região. Se tem um plano de simetria e o nosso modelo é só essa parte aqui, se é 2.000 total, então é 1.000 aqui, certo? Então se é metade, se a gente tem metade da região onde está aparecendo lá no modelo, então é metade da força, tá? Porque 1.000 é nessa região e 1.000 é na outra, tá? Então a gente coloca como 1.000 newtons. Então botão direito, a gente vai criar uma força, create, load, force e force. Aqui ele seleciona o nosso grupo.
tipo força, a gente precisa criar, então, uma região. Então, a gente precisa criar os nós, tá? A gente pode clicar em 3 linhas, tá? E criar um conjunto de nós, onde a força vai ser aplicada. Create, ele já abre tudo isso, a gente poderia dar um nome, ter um ID, tá? Mas o mais importante é agora selecionar os nós. Nodes, 3 pontinhos. Eu quero selecionar os nós onde é aplicada essa força aqui, que são todos os nós que estão aqui nessa aresta. Então eu quero esse nó, esse nó, esse nó, esse nó, tá? Então, se a gente selecionar essa aresta, ele vai pegar todos os nós dos elementos que terminam aqui nessa aresta, tá? Que é onde ele vai estar aplicando a força, certo? Então aqui eu quero selecionar os nós, só que eu quero aqui por linha, tá? By line. E aí ele fala aqui, ó, selecione as linhas, selecione os nós, select nodes por linhas. Então eu posso vir aqui, ó, ele fica amarelo, clica no botão esquerdo, ele seleciona a linha e ele já pega todos os nós dessa linha, que são 201. Clicou em OK, tá? Temos 201 nós, tá? Na qual vai ser colocado as forças, tá? Aqui a gente precisa dar o valor da força. É 1000 newtons. Só que nesse comando, do jeito que está aqui, ele vai colocar por nó. Então, se tem 201 nós, a gente vai ter que fazer o cálculo. 1000 newtons, que vai ser tudo aplicado aqui, ele vai distribuir nos nós. Então, se tem 201 nós, vai ser 1000 newtons dividido por 201 nós. Que a gente vai dar quanto de força vai ser aplicado em cada nó. Então, em cada nó, ele vai ser aplicado uma força de tal forma que a somatória seja 1000 newtons. Então, eu vou abrir a calculadora. Vamos fazer um cálculo rápido aqui. 1000 newtons dividido por 201 nós. 201 nós. Se tivesse mais nós, se dividia por mais nós, porque cada nó ele vai aplicar uma força aqui de tal forma que o total tem que ser 1000. Então eu divido 1000 por 201. Então dá 4,975. Vou arredondar aqui, vai. Então dá todo esse número, 4,97. Certo? Então, se eu colocar aqui 4,97, como tem 201 nós, então cada nó ele vai aplicar 4,97 newtons. Então, em cada nó, multiplicado 497 por 201 nós, vai ser o total de 1000 newtons. Então, 4,97 é o valor que a gente vai colocar aqui, ó. 4,97. Aqui a gente quer a direção é no x positivo. Então aqui, esse zero, eu quero usar o x, não quero usar nem o y e nem o z. Aqui é só a direção, certo? Clicou aqui, tá? Na verdade, cuidado para não ativar esse follower force. Clicou aqui, 4,97. Cuidado que pode confundir. Você pode pensar que 4,97 no total. Não é, é por nó. Tá? Lembrando que a configuração, se aparece essa seta, o valor, você pode vir aqui em Files, Preference. Você pode, por exemplo, clicar, tá? Aqui em Appearance e mudar aqui em Boundary Conditions, Constraint. Você pode mudar aqui a forma como aparece a restrição e a força. Você pode aqui no load em porcentagem aumentar ou diminuir a porcentagem do tamanho que aparece aqui a força. Se você quer uma seta maior, você aumenta de 100 para 200, por exemplo. Tá? Por enquanto está ok. Agora temos que fazer as restrições. Tá? Então, a gente sabe, tá, de elementos finitos, do estudo de elementos finitos mais aprofundado, da simulação estrutural na prática, em técnicas de modelagem, desenvolvimento de elementos finitos na prática, a gente sabe que onde tem simetria, certo? Tem restrição, tá? Então o que acontece? A simetria, basicamente, se a gente quer colocar uma condição de simetria, a gente tem que colocar uma condição de restrição, certo? Que é basicamente o que a outra parte estaria fazendo nesses nós que está
justamente na divisão da simetria, certo? Claro que esse conceito eu não consigo explicar detalhadamente, mais a fundo, mas é basicamente isso. Esse tipo de elemento do estado plano de tensão, ele só tem dois tipos de grau de liberdade. Cada nó ele só pode movimentar ou em x ou em y. Então ele só tem 2 graus de liberdade. Então a gente está trabalhando aqui no nosso modelo só com possibilidade de deslocamento em x e em y, certo? Então, essa condição de simetria aqui, tá? Então a gente vai selecionar todos os nós aqui e a gente vai travar e restringir em todos os nós. Então, em cada nó aqui, ó, aqui tem um nó, aqui tem outro nó, aqui tem outro nó. Todos esses nós a gente vai colocar a condição de simetria em formato de restrição. E a gente precisa restringir o deslocamento em x, tá? Que é sempre perpendicular à região da simetria. Aqui, tá? A gente perpendicular é a região y, então a gente pega todos esses nós aqui na linha e trava o deslocamento em y, certo? Então é isso que a gente vai estar fazendo. Clica no Load Control Restrições, faz ele se tornar atual, Make Current. Botão direito, Load. Agora a gente quer criar uma restrição. Então é Load, passa aqui, Constraint, Single Point Constraint, que nem a gente conversou ontem. Então a gente vai primeiro selecionar essa região aqui e colocar a restrição, tá? Para isso, a gente vai criar um grupo. Vamos selecionar os nós, 3 pontinhos. Quero selecionar por linha, byline, é só clicar na linha, que automaticamente ele seleciona os 151 nós que tem aqui nessa linha. Ok. Está aqui a seleção. A gente vai travar a translação em x, porque essa é uma condição de simetria. Então, para isso, é só a gente colocar aqui, ó, C1, que é a translação em x, né? C1 é em translação em x, C2 translação em y, C3 translação em z, C4 rotação em x, C5 rotação em y, C6 rotação em z, tá? Então, nesse caso, os elementos eles só têm possibilidade de deslocamento ou translação em x ou translação em y, tá? Os outros são desconsiderados por causa da formulação desse elemento. Por isso que a gente tem que entender o que é um elemento de estado plano de tensão, quando utilizar, o que são nós, o que são graus de liberdade, como esse elemento se comporta, e você precisa entender mais a fundo sobre os conceitos da teoria do método de elementos finitos, tá? Então, translação em x, C1, a gente trava 0, 0. Com todos esses nós, o que a gente está falando? Que esse nó e esse nó, na hora de aplicar o carregamento, esse carregamento, eles não podem sair do lugar em x. Então, esse nó, o deslocamento, depois que ele sofre o carregamento, é 0. Ele está travado aqui em x. Esse aqui também, ele não pode se deslocar em x. Então, de forma geral, todos esses nós aqui, toda essa aresta ela está travada, ela não pode se deslocar em x. Ou seja, assim que aplicar a força, a estrutura vai se deformar, se deslocar, mas esses nós eles vão ficar travados, restritos. Perfeito. Vamos agora aplicar na região aqui em y. Mesmo procedimento, a gente só vai travar em y agora. Então, todos esses nós eles não podem se deslocar em y, tá? Que é uma condição de simetria. Botão direito, Create, Load, Force, Force não, né? Constraint, SPC. Vamos criar um novo grupo, 3 linhas, Create. Clica aqui nos Nodes, 3 pontos para selecionar os nós. Quero selecionar os nós por linha, tipo de seleção é por linha, tem várias opções. Clicou aqui na linha, ele seleciona automaticamente os nós, é só clicar aqui em OK. Ele selecionou 251 nós, que é a quantidade de nós. Se a gente contar um por um aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá?
Esse tipo de elemento que a gente está trabalhando, ele é um elemento de primeira ordem, então ele não tem elemento, ele não tem nó aqui no meio, ó, que são os mid nodes ou nós intermediários, tá? Então, ele só tem nó aqui, só tem nó aqui, tá? Claro que eu não na hora de gerar malha, eu poderia ter a opção de colocar os nós intermediários, mas para esse problema, tá? Que é um problema introdutório para vocês, eu não quis falar muito desse assunto para não confundir, certo? Para você aprender de forma bem aprendida o simples, para depois a gente ir numa ocasião futura, quem sabe quando você estiver tendo aula de treinamento na Simulation, a gente ir bem mais a fundo para entender mais detalhes. Perfeito? Então aqui a gente selecionou os nós, vamos travar os graus de liberdade na transação em Y. Tudo certo, terminamos aí a etapa de pré-processamento. Agora vamos criar load step subcase. Vamos definir que tipo de análise o software vai estar resolvendo. Clique em load step. Clique em load step. O tipo de análise, analysis type, é uma análise do tipo estática. Tem vários tipos de análise aqui, tá? Análise modal, análise de flambagem, tem vários tipos de análise. Nosso tipo de análise é uma análise estática linear. Selecionamos grupos de restrição, clica aqui, é o primeiro grupo, load restrições. Aqui em load, a gente vai selecionar o grupo dos carregamentos, que é esse grupo aqui. Basicamente, eu estou falando por software assim, software, eu quero que você resolva uma análise do tipo estática, considere para restrições as restrições que estão nesse grupo, considere para força as forças que estão nesse grupo. Porque se eu tivesse vários conjuntos desse aqui, 10, por exemplo, e quisesse analisar separadamente cada caso de carregamento de restrição, por exemplo, tá? Por exemplo, de carregamento. Se eu tivesse vários tipos de carregamento que ocorrem na minha estrutura, eu quero analisar uma por uma em determinada situação. Então, situação 1 tem esse carregamento, situação 2 pode ter esse carregamento. Aí eu faria algumas análises, só que eu preciso selecionar qual tipo de carregamento ele vai colocar na análise. Tá? Aqui no caso, a gente só está trabalhando com os grupos que a gente vai utilizar na análise. Certo? Por último, eu quero falar para o software que na hora de ele calcular, eu quero que ele dê os resultados de tensão. Então, eu venho aqui em Create, Cards, Global Output Request. Create, Card, Global Output Request, que é os resultados que eu quero que ele traga lá na etapa de pós-processamento. Poderia selecionar todos, para ele me trazer tudo? Pode, só que o arquivo ele acaba ficando maior, tá? Então aqui a única coisa que a gente vai querer é a tensão, tá? A gente poderia colocar deformação, deslocamentos, outras coisas mais, mas vou colocar só aqui stress. Formato é o formato que ele lê lá no Hyper-V e está tudo certo. Agora a gente só precisa exportar. Você poderia estar salvando esse modelo, Save As, salvar aqui no arquivo do HyperMesh. Mas para exportar, para ele rodar a análise, a gente ir para a etapa de solução, a gente tem que clicar Export Solver Deck. Aí a gente pode denominar aqui estado plano de... Eu vou colocar, na verdade, o nome mais fácil. Chapa, 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 certo? Vou colocar aqui só chapa, ele vai salvar nesse arquivo FEM. Agora, Solver Export Opções, eu vou deixar padrão. Ele criou o arquivo que a gente vai jogar, vai colocar lá no solver. Então, o solver, através do arquivo que foi criado, ele consegue entender aqui todas essas configurações e através desse arquivo ele consegue fazer os cálculos. Então, se você baixou o OptStruct, que a gente ensinou na aula 2, é só você vir aqui no Windows, colocar console, Compute Console 2024. A gente pode agora, tá?
Então a gente vai selecionar o arquivo, que é o arquivo FEM, que é o arquivo que ele lê, arquivo do tipo FEM. Abrir, está aqui. Esse aqui é o solver. Quando a gente rodar, o Obstruct vai fazer o cálculo, tá? Run. A análise foi completada. Ele já gerou um arquivo para a gente ver os resultados, tá? Que vai estar naquela mesma pasta onde a gente exportou da primeira vez. A gente vai abrir o Hyper-V, que é o nosso software de pós-processamento. E aí a gente vai ver os resultados de tensões normais em X e fazer o cálculo da diferença com o analítico. Hyper-V. Hyper-V, vou criar uma seção nova. Então estamos no Hyper-V, estamos exatamente nessa etapa aqui, ó. O Obstruct, o solver resolveu, estamos na etapa de pós-processamento, onde a gente vai extrair, visualizar os resultados e interpretar os mesmos, então pós-processamento no Hyper-V. Então a gente precisa importar o arquivo, File, Load Model. Então aqui no arquivo a gente tem então aqui o arquivo que foi gerado, que é esse chapa H3D, tá? O tipo Alter Hyper-V Player. Então é ele que o solver gerou. Abrir, apply. Temos aqui a nossa chapa. Então para a gente ter o plot de tensões, clica aqui em Contour. Vai mudar o tipo de resultado para elemento stress, tensões do elemento. Tipo de tensão é tensão normal em X, nessa direção em X. Que é esse aqui, XX. O tipo de sistema de coordenada, para ele ter a referência do XX, é o sistema de coordenada global, o Global System, que é justamente esse aqui, ó. Tá? A gente quer a tensão nessa direção em X, para comparar com o que a gente fez o cálculo analiticamente. Clicou em Apply. Temos então a nossa tensão máxima, conforme cálculo analítico, já esperava que a tensão é aqui. Tá? Lembrando que se a gente quiser saber como que é aqui na esquerda da chapa ou para baixo, é só fazer um espelho. Então, a mesma coisa que tem aqui para a direita vai ter para a esquerda. É só você imaginar que tem um espelho aqui, ó, que essa parte vermelha aqui nessa região vai ser igual, tá? É o espelho dos resultados. É só como colocar um resultado, vai estar exatamente igual no formato de um espelho. Aqui no outro simetria vai ser outro espelho para cá, tá? Então essa região aqui vai estar em azul, essa região aqui de cima vai estar em vermelho. Então não tem necessidade de a gente ver em toda a chapa, sendo que a gente já sabe que a chapa vai ter simetria nas outras regiões. Então a gente já sabe como que vai estar essas tensões. Perfeito? Então, tensão máxima 1.6111 vezes 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é 100, então é 1.611 vezes 100, que dá exatamente 161,1 megapascal. Então deu 161,1. Perfeito? A gente pode até fazer a diferença, tá? Aqui deu, no cálculo analítico, 173,4. Então, na calculadora, se a gente quisesse ver a diferença, tá?
a gente poderia, por exemplo, fazer a diferença entre as duas dividido pela parte do cálculo analítico. Então, se eu pegar, a gente pegar do cálculo analítico, por exemplo, que é 163,4 menos 161,1 menos 161,1, a diferença dá 2,3. 2,3 dividido pelo 163,4 vai dar 0,014 vezes 100 para a gente ter a porcentagem da diferença dos resultados. 1,4%, essa é a diferença entre o cálculo analítico e o cálculo numérico da simulação estrutural. A gente vê que está bem próximo. Tá? Mateus, como que foi esse cálculo? Basicamente é o cálculo da diferença. Você tem um resultado lá, que é 163,4. Aqui a máxima deu 161,1. Então eu estou calculando a porcentagem da diferença entre os resultados. Certo? Então é só fazer a diferença dos resultados, 163,4 menos 161,1, divide pelo analítico, então você divide esse valor por 163,4 e multiplica por 100 para dar porcentagem em porcento, né? Então é 1,4% de diferença. A gente basicamente validou aqui que o nosso modelo está correto conforme os cálculos analíticos. Legal? Eu poderia até simular aqui o deslocamento, tá? Eu poderia animar, poderia clicar aqui em Deformation, tá? E poderia, aqui na escala do valor, escala real, clicar em Apply e aqui em Animar, dando um zoom, ó, a gente consegue ver, ó, que ele está se movimentando aqui, ó. Exagerando, para ele mostrar 100 vezes mais do que o resultado real, tá? A gente consegue ver aqui o comportamento. Tá? Vejam que aqui todos os nós não vão estar se deslocando, tá? Eles só podem se deslocar aqui para baixo, eles não podem se deslocar de assim, ó, em X. E esses nós aqui, eles não podem se deslocar em Y. Por isso que não vê nenhum deslocamento se a gente der um nó. Os deslocamentos só são aqui em X e não tem nó descendo. É justamente a restrição. Região que a gente está aplicando aqui o deslocamento, a gente vê aqui a força, a gente está vendo aqui os deslocamentos, tá? Isso está na escala de 100 vezes exagerado. Se for escala real, é bem pouco esse deslocamento, tá? É esse deslocamento aqui que a gente está vendo, ele se movimentando. Então vamos voltar agora para os slides. Acabamos de resolver então o nosso workshop, vimos a diferença nos resultados que era bem pequena e vimos sobre a utilização do método numérico para resolver problemas em engenharia e conseguimos chegar à conclusão que é um método confiável, desde que o engenheiro consiga fazer toda a configuração do modelo e represente de forma correta no software as condições de carregamento que ele será submetido na vida real. Legal? Agora eu gostaria de conversar com vocês, tá? Que querem dar um passo a mais e se aprofundarem, iniciar num programa estruturado, passo a passo, para entrar nesse mundo da simulação estrutural que tanto cresce no Brasil e no mundo, esse mercado cada vez mais aderido por mais e mais empresas. Então chegou a seguinte pergunta: por onde começar para realizar simulações computacionais na área estrutural com confiança e aprender mais rápido e, consequentemente, aplicar mais rápido e ser referência na área de projetos? Legal? Então, a WeSimulation acredita que o primeiro passo é aprender o conhecimento teórico fundamental do método dos elementos finitos, com todos os seus conceitos essenciais, para quando estiver dentro do software, consiga tomar boas decisões de engenharia. Então não adianta nada saber utilizar o software se antes não tiver uma boa base conceitual teórica para tomar boas decisões de engenharia, conseguir
entender os tipos de elementos finitos que existem, a biblioteca dos tipos de elementos, saber escolher, saber como inserir, por exemplo, as propriedades do material quando estiver utilizando software, como a gente viu que a gente precisa ter um certo conhecimento para saber, por exemplo, né, que para você representar um material elástico linear, tá? Numa análise linear, você precisa colocar o modo de elasticidade e o coeficiente de Poisson e muitos outros conceitos importantes, tá? Então, para isso, a WeSimulation desenvolveu um treinamento pensando em quem quer iniciar na área da maneira certa e ganhar tempo no seu desenvolvimento. Treinamento, método dos elementos finitos. O primeiro passo é a preparação ideal para quem deseja realizar análises estruturais e aplicar a tecnologia CAI para solucionar grandes desafios da engenharia. E a gente acredita que o passo 1 é iniciar pelo método dos elementos finitos, entender todos os tipos de elementos finitos, suas formulações e quando utilizar cada um deles, além de diversos conceitos importantes da simulação estrutural. Então, feitos para engenheiros, projetistas, professores, acadêmicos e estudantes de engenharia que desejam desenvolver protótipos virtuais, suporte a dúvidas por um ano, tanto na plataforma onde o treinamento vai ficar hospedado, quanto no nosso grupo do WhatsApp com os alunos. O objetivo é ensinar os alunos, né, os métodos elementos finitos, né, que é de grande importância para você desenvolver simulação estrutural na prática, e eu vou contar para vocês mais sobre o suporte e o tempo de suporte, uma novidade para quem estiver entrando junto com a gente no treinamento na segunda-feira da próxima semana. Fica até o final que eu vou contar a novidade e a condição especial. Então, módulos do treinamento. Vamos ver aí a introdução ao método dos elementos finitos e análises estruturais. Conceitos importantes da álgebra matricial para o método dos elementos finitos. Tá? Introdução ao que é um elemento finito de mola e ao conceito da matriz de rigidez. Vamos para o elemento finito de barra ou treliça. Elemento finito de viga. Vamos revisar as equações da teoria da elasticidade, tão importante, tá? Para esse tema. Vamos para informações importantes para a formulação dos elementos bidimensionais e tridimensionais, de 2 dimensões e 3 dimensões. Introdução aos elementos finitos bidimensionais ou planares. Elemento triangular de deformação constante. Elemento triangular de deformação linear, elemento do estado plano de deformações, elemento do tipo axissimétrico, elemento finito de placa, elemento finito de casca, elementos sólidos ou tridimensionais, o que é a formulação isoparamétrica, generalização do método dos elementos finitos e introdução à teoria de falhas estáticas. Então tem 18 módulos e dentro de cada módulo tem aí diversas aulas que a gente vai estar passando para vocês aí bastante conhecimento teórico conceitual para quando você estiver dentro do software você conseguir entender o que você está fazendo, como escolher o elemento e todas as configurações, né, todo o conceito teórico que você precisa ter para conseguir tomar boas decisões de engenharia. 24 horas de conteúdo, 86 aulas, em videoaulas, tá? Slides em PDF para baixar em cada módulo, você vai ter a sua apostila em PDF para baixar. Um ano de acesso ao treinamento e suporte às dúvidas, porém, se você entrar na próxima semana, tem uma novidade que eu vou contar já já. Você pode estudar no seu ritmo, quando e onde quiser, tá? Então, se você trabalha, se você estuda, você vai fazendo no seu ritmo, conforme o seu cronograma. Suporte a dúvidas na plataforma do treinamento e grupo no WhatsApp. Certificado de conclusão ao final do treinamento.
Então, você vai garantir o treinamento, né? Tudo isso que eu falei para você, suporte às dúvidas, grupo do WhatsApp, né? Todas essas videoaulas, apostilas em PDF, todo esse conhecimento, tá? Você consegue adquirir sua vaga por 647. Mas se você vai entrar na próxima semana, na segunda-feira, eu tenho uma notícia ótima para você. Vamos liberar uma condição especial para quem entrar na segunda-feira, 17/02, agora, apenas para quem participou da semana da simulação computacional junto conosco. Em vez de 647, a gente vai fazer um preço exclusivo e único na segunda-feira por 497, certo? Então você vai ter a oportunidade de entrar com custo muito acessível, todo esse conhecimento da Wii Simulation, tá? Então apenas segunda-feira, 150 off de 647 por 497, mais o dobro do tempo de acesso e suporte às dúvidas. Ou seja, além de você levar um desconto, você ainda vai ter 2 anos participando conosco e tirando suas dúvidas no treinamento, e com certeza vai conseguir ser referência aí na área de projetos, porque você vai ter uma boa base teórica, conceitual, e vai ser um grande diferencial quando você estiver utilizando um software. Esse conhecimento ele é independente de software. Independente do software que você estiver trabalhando, você precisa ter esse conhecimento para tomar boas decisões de engenharia. Legal? Então essa condição é para quem participou da semana da simulação. A plataforma, o treinamento vai estar na melhor plataforma da América Latina, que é a Hotmart. Então você vai ter todos os benefícios, tá, de estar acessando essa plataforma, estar acessando o nosso treinamento que está lá dentro. É a melhor plataforma, você vai ter a melhor experiência para assistir as aulas, também tirar dúvidas conosco, tá bom? Então assim que você se inscrever, você vai receber um e-mail de acesso ao nosso treinamento através dessa plataforma, e vamos estar também mandando um e-mail de boas-vindas para você, um link do grupo do WhatsApp para você entrar lá com a gente, tá? E tá começando os seus estudos, tá bom? E com todas as informações de acesso e o suporte da Wii Simulation, certo? 14 dias de garantia, tá? Então, a gente dá 14 dias de garantia, você acessa o treinamento, verifica se o treinamento, tá, vai gerar valor para você e para a sua carreira na área de projetos, tá? Então, qualquer coisa, você pode mandar uma mensagem pedindo reembolso, tá? Essa é uma forma de a gente ter certeza que vai gerar valor para você. Queremos alunos 100% satisfeitos, tá? E que o conteúdo gere valor e agregue na sua carreira de engenharia e seja referência nessa área, tá? De projetos e elementos finitos, tá? Esse mercado ele cresce ano após ano, certo? Através de diversas pesquisas, uma delas a Grandview Research, esse mercado cresce a uma taxa anual de 12,6% todo ano, tá? Junto com o crescimento do mercado, tá? Aumenta a demanda por profissionais qualificados na área. Quanto mais as empresas utilizam, mais elas precisam de profissionais, tá? E maior a demanda e as oportunidades, tá? Então, essa tecnologia ela está alinhada com o futuro. Se você quer ter uma profissão, né? Você quer atuar no segmento que está alinhado com o futuro, tá? Você tem essa oportunidade, né, de conhecer essa tecnologia, tá, de ponta da simulação computacional. Perfeito? Então, essa é uma excelente oportunidade para você iniciar os estudos da maneira correta e ganhar tempo no seu desenvolvimento profissional na área de simulação. Então, queremos que você obtenha um conhecimento de qualidade, que você conquiste confiança nas suas decisões de engenharia, que você aprenda mais rápido. Você poderia tentar, por exemplo, estudar por livros, vídeos no YouTube, por exemplo, mas será que você iria chegar aos seus objetivos mais rápido, tá? Aprendendo o que realmente importa, com qualidade para você aplicar no software, tá? Então foi por isso que a gente desenvolveu esse treinamento para você chegar aos seus objetivos
de se tornar referência em projetos e elementos finitos mais rápido e com confiança em um passo a passo. Legal? Então, segunda-feira, entre no grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição, a gente vai estar mandando a oferta lá. Legal? Essa oportunidade, tá? E estamos muito felizes em ter participado com vocês, né, de vocês ter participado com a gente da semana da simulação computacional. Foi muito bom, tivemos aí 3 aulas de bastante conteúdo, mais aí de 6 horas de conteúdo junto com vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, que a gente tenha agregado na sua carreira, tá? E que você possa utilizar esse conhecimento para resolver grandes desafios da engenharia e também se destacar como engenheiro no mercado de projetos e simulação estrutural. Legal? Vejo vocês numa próxima oportunidade, quem sabe dentro do nosso treinamento junto com a gente. Até mais. Tchau, tchau.